pelos jogos que ele fez hoje contra um time que está brigando pelo título. Aliás, está brigando pelo título? Vamos falar durante o programa. Time que perdeu a chance, né, de dormir na liderança. Ainda tem rodada amanhã. O Vitor Birne, seu destaque também. Tem que destacar a vitória do Vasco contra o Cruzeiro, que é, digamos assim, a zebra na luta pelo título. Salve, amigo, salve, rapaziada. Aqui é o Vé Raposo, né? A gente vai reagir ao vídeo aí do Equipe F. E falando sobre a derrota do Cruzeiro ontem e a vitória, obviamente, do Vasco da Gama. E é bom que a gente vai ouvir os absurdos da imprensa, né? Os absurdos da imprensa. Mas a gente tem que ouvir isso porque é melhor ouvir do que ser surdo, né? É melhor ver do que ser cego. Então a gente tem que ver esses comentários para a gente tirar os nossos comentários, né? Então vocês fiquem aí com o vídeo, acompanhem e eu vou dar vou fazer uma interseção ou outra, porque é um react, né? E no final eu vou fazer uma análise do jogo, do que foi o jogo. Preste muita atenção no que esses camaradas falam. Do Vasco, também pela maneira como aconteceu a vitória do Vasco, pela importância desse resultado, depois de 2 bons resultados já contra o Flamengo, ainda que tenha sido um empate, e contra o Bahia. É um Vasco que há 3 rodadas a gente falava ali da briga do rebaixamento, do quanto o Vasco poderia sofrer até o final do campeonato. Hoje é muito mais normal e lógico a gente falar de um Vasco pensando em Libertadores, né? E acho que não só pelos pontos e pela colocação na tabela, pela 10ª colocação, já mais próximo dos lugares que podem dar vaga na Libertadores, mas também pelos jogos que ele fez hoje contra um time que está brigando pelo título. Aliás, está brigando pelo título? Vamos falar durante o programa. Time que perdeu a chance, né, de dormir na liderança. Ainda tem rodada amanhã. Vitor Birne, seu destaque também. Tudo bem, Lili? Boa noite a vocês, aos fãs e às fãs do esporte. Tem que destacar a vitória do Vasco contra o Cruzeiro, que é, digamos assim, a zebra na luta pelo título. A gente tem um pouco melhor que o do Flamengo, que é o melhor elenco, e o Cruzeiro corre por fora. Para ganhar o título, o Cruzeiro não precisa ser melhor que o Flamengo e que o Palmeiras. Ele precisa lidar com todos os jogos com o seu melhor futebol e aí, contra Palmeiras e Flamengo, nos confrontos diretos, quem sabe conseguir vitórias, conseguir pontuar. Porque nos pontos corridos, os títulos quase sempre no Brasil, como sempre tem mais de 1 ou 2 candidatos, não são decididos nos confrontos diretos. Então, o Cruzeiro não poderia perder para o Vasco, que hoje teve um lado direito muito forte e se esse Vasco joga bom futebol algumas vezes, apesar de não ser consistente, passa muito pelas ideias do seu treinador. E a gente acompanha agora, né, os melhores momentos da partida, da vitória do Vasco. Lembrando que o Cruzeiro vinha numa boa sequência como visitante, 11 partidas sem perder e acaba sendo derrotado em São Januário. Destaque aí pro Ryan, né, que abriu o placar. O Ryan que marcou contra o Flamengo, né, marcou no Clássico e hoje acaba abrindo o placar nesse jogo tão importante, gente. Pois é, acho que o Ryan é um dos destaques, né, porque a gente teve de novo um Felipe Coutinho jogando muito bem, teve seu nome gritado, inclusive, pedido para a seleção. Paulo Henrique, né, com uma assistência, outro que fez um grande jogo e acabou eleito, inclusive, o melhor em campo. Então, acho que foi um Vasco que jogou bem, que mereceu a vitória, ainda que a gente vá ver nos melhores momentos alguns lances do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time forte, o Cruzeiro não à toa está lá em cima e está tentando brigar por esse título com o Flamengo e com o Palmeiras. Mas acho que fica muito mais até talvez na conta individual de mais uma boa atuação do Matheus Pereira do que exatamente de um jogo coletivo do Cruzeiro superior ao do Vasco. Acho que o Vasco fez uma grande partida coletivamente, mesmo depois de abrir o placar, acho que no primeiro tempo, mesmo no momento em que o Cruzeiro chegava, era isso, o Cruzeiro chegava muito mais pela individualidade do que pelo jogo coletivo. Então acho que o Vasco teve consciência ali da situação, controlou o jogo pelo jogo que o Vasco vinha fazendo, parecia de fato muito difícil que o Cruzeiro pudesse reverter essa situação. Acho que é uma derrota para o Cruzeiro, né? Já falamos do Vasco em relação à tabela, mas é uma derrota para o Cruzeiro. Só dá Cruzeiro, olha aí, uma atrás da outra. Eu já achava, ou acho, é complicado o Cruzeiro brigar pelo título com Flamengo e Palmeiras, ainda que Flamengo e Palmeiras tenham a Libertadores. Mas se você fosse considerar por pontos perdidos, ou seja, considerando que Flamengo e Palmeiras vencessem os seus jogos a menos em relação ao Cruzeiro, seriam 5 e 4 pontos, né? O Palmeiras com 5 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro
e o Flamengo com 4 pontos de vantagem. Agora, tem os jogos de amanhã, 8 e 7. Se isso se confirma, é claro que são jogos a menos, eles não vão ser disputados agora. Mas se isso se confirma, 8 e 7 pontos, falando de Flamengo, falando de Palmeiras, eu acho que aí o Cruzeiro vai brigar mesmo é para ficar entre os 4 e não pelo título, que me parece uma missão bastante complicada, ainda que os seus 2 concorrentes estejam na Libertadores. Com todo respeito, né, esse pessoal é assistir o jogo lá no mundo de Nárnia. No mínimo no mundo de Nárnia, porque o que aconteceu? O Vasco da Gama não jogou nada, absolutamente nada. O Cruzeiro que foi incompetente em finalizar para o gol, porque o Cruzeiro dominou o jogo os 90 minutos mais os acréscimos. Mas futebol ganha quem faz o gol lá na casinha, né? E o Cruzeiro perdeu mais por erros defensivos do que por qualidade do Vasco da Gama. Vamos continuar assistindo. Estejam na Libertadores. Agora, diante dessa oportunidade perdida, né, de dormir na liderança, Birner, o Cruzeiro tem forças para brigar pelo título até o final da competição? Não, em tese, não. Mas como o assunto é futebol, a gente não pode descartar. Por exemplo, o Palmeiras se achou no nível muito alto quando o Vitor Roque passou a atuar junto com o Flaco Lopes. Chega o Andreas Pereira, o nível sobe ainda mais. Os 2 jogadores do centro, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, não têm substitutos. Em algum momento, talvez o Abel precise poupar um deles. Espero que eles continuem jogando até o final da temporada, sem nenhum problema de lesão e sem queda de rendimento na parte física, que também é essencial e o treinador tem que dosar. Aliás, só uma coisa, Birner, corroborando o que você está dizendo. Talvez esse poupar chegue justamente contra o Cruzeiro. Se não acontecer antes, porque os jogos que o Palmeiras tem antes e depois de semifinal de Libertadores são Flamengo, no qual eu duvido que o Abel vá poupar, e Cruzeiro. Então, acho que isso que o Birner está falando pode acontecer da dupla que mudou, vamos dizer assim, a trajetória do Palmeiras ser justamente contra o Cruzeiro, né? O Flamengo... Pois é, terminado o jogo, a gente viu, né, que foi dolorosa essa derrota para o Cruzeiro. Por que foi dolorosa? Porque o Cruzeiro não podia perder realmente esse jogo. Nisso aí eu concordo com eles. Mas agora, o camarada abrir a boca num programa de rede nacional para chamar o Cruzeiro de zebra, assim, é de uma inconsequência sem tamanho. É querer menosprezar a giganteza do Cruzeiro. Se fosse o Atlético também seria a mesma coisa, seria menosprezar a gigantesca, o tamanho enorme dos clubes de Minas Gerais, né? Então, assim, é uma coisa, chega a ser vergonhosa como é que ainda tem programas assim de rede nacional, né? Chega a ser tanto absurdo que ele já coloca o Cruzeiro não postulante ao título, por causa de uma derrota, o time vem de uma sequência excelente, aí tropeça, tira todas as chances do Cruzeiro ser campeão e já dá ao Vasco da Gama, que está com o time capengando, a possibilidade de ir para uma Libertadores, por exemplo. Assim, aquilo é o cara aí com a camisa do time por debaixo da blusa, né, e fazer comentários a nível nacional. Assim, é uma coisa absurda, né? O que acontece, gente? Elenco do Flamengo, coisa nenhuma. O mesmo Flamengo que eles elogiam aí, empatou com o Vasco da Gama e poderia ter perdido, né? Esse Palmeiras vai jogar para o Bahia, vai perder hoje para o Bahia, e aí? Fica tudo como normal, né? Então, assim, tropeços vai acontecer com o Cruzeiro, vai acontecer com o Flamengo, vai acontecer com o Palmeiras, com o Mirassol. Todo mundo que joga está sujeito a ganhar e perder, coisa mais natural possível. Agora, o Cruzeiro perdeu, convenhamos, né? Porque estava numa noite infeliz no setor defensivo. Nada deu certo para o setor defensivo. O Vidal fez uma falta tremenda. Mas o João Jesus é tão ruim assim? Não. O problema é que o zagueiro tem que estar entrosado. É como se fosse um casamento mesmo, né? Aquele jogador que uma coisa é julgar, outra coisa é treinar. Tem que jogar. Então, como joga pouco, ele causa insegurança para algumas partes do setor, né? O Kaique mesmo sentiu isso aí. O Kaique não teve uma noite inspirada. Matheus Henrique foi entrando e falhou. Então acontece, são coisas que acontecem no futebol, né? Por isso que o futebol ele é mágico. Mas por causa de uma falha individual,
uma falha, um jogo isolado, você chamar o time de zebra, um time gigantesco, né? É totalmente inconsequência. Ah, mas o Flamengo tem, o Palmeiras tem igual contratou Andrés Pereira, Vitor Roque. Gente, vou falar uma coisa aqui para você. Tirando o Matheus Pereira, que estava na Arábia, estava em depressão e queria voltar para o Brasil, todos os outros jogadores que voltaram da Europa para cá, porque fracassaram lá. A verdade é essa. Por que fracassaram? Se não estivesse bem, não sairia de lá. Ah, mas chega aqui e joga bola. Chega aqui e joga bola porque tem em casa e vai jogar bola. Mas lá não se deram bem. Essa que é a verdade. Quando o jogador ele está bem lá, ele não volta de jeito nenhum. Se o outro time não quiser, o outro pega o mais rápido possível. Então não vem com esse papo, porque Vitor Roque fracassou. A verdade é essa. Lá na Europa fracassou. E outros tantos aí fracassaram. É normal. O próprio Mateuzinho Henrique, o Caio Jorge, não deu certo lá. Um momento de fracasso. É normal na carreira de jogador, ele não se adapta. Fracassou porque ele é ruim, porque ele não se adaptou. Né? Então, assim, é tudo igual. Só que chega aqui e vai jogar bem porque encontra um ambiente propício para jogar bola. Né? Encontra um ambiente propício. Agora, no geral, só deu o Cruzeiro. Se você pegar os lances dos jogos, do jogo em si, só deu o Cruzeiro. Mas faltou o Cruzeiro a devida competência para definir. Não teve competência para definir. Isso também faz parte do processo. Né? Agora o Cruzeiro chega na quinta-feira, ganha do Flamengo. E aí, o Flamengo Cruzeiro volta a ser postulante a título porque ganhou do Flamengo? Né? Ou seja, falta coerência nas pessoas que analisam os jogos. Não vejo coerência alguma, entendeu? Não tem coerência. Agem, comentam com o coração. Né? Isso não é legal. Bom, levantar a cabeça, perdeu, faz parte. Agora é pontuar lá no Rio de Janeiro. Que seja um ponto contra o Flamengo, mas tem que pontuar. Né? Eu sempre falo aqui, o campeonato está em aberto. Se o Cruzeiro ganhar os jogos dele dentro de casa, empatar um jogo aqui, outro ali, ele chega na cabeça do campeonato, porque os outros times vão fracassar. Faz parte do processo, não é porque é ruim, não é porque é zebra, é porque faz parte do processo. Né? Então tem que analisar o jogo no seu contexto geral. Né? Faltou o Cruzeiro ontem o último passe, o poder de finalização. Fora isso, foi o mesmo time, não teve nada de errado. Né? Grande abraço para vocês, deixe like, comente, compartilhe, curtam os vídeos. Fui!